Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento novamente todas e todos os deputados aqui presentes e, naturalmente, um cumprimento muito especial à Sra. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado das Entidades com Fins Públicos. Agradecer-lhe os contributos e as reflexões que nos trouxe e começaria por dizer que, de facto, a forma como este debate surgiu tem que ver com o facto de, ao longo do último ano e meio, termos tido muitos funcionários públicos em teletrabalho, facto que não tinha acontecido até agora, não era uma das formas de trabalho utilizadas com regularidade. Foi a pandemia que nos forçou, de alguma forma, não é de alguma forma, forçou-nos mesmo a irmos todos para casa para garantir a saúde de todos. A verdade é que muitos dos sindicatos que temos ouvido e outras instituições também têm chamado a atenção para o facto de este ano e meio ter sido um ano absolutamente atípico e, portanto, não se poder falar em teletrabalho propriamente dito, porque ele surge no contexto da pandemia. E é verdade, mas também se isso é verdade, a verdade é que ao longo deste ano e meio fomos acumulando um capital de queixa por parte de sindicatos e de trabalhadores da falta de regulação adequada e correta desta legislação e por essa razão o Partido Socialista entendeu apresentar um projeto de lei. A doutora Maria Helena Rodrigues, no Expressa, em 11 de junho deste ano, diz-nos mesmo que o teletrabalho deve exigir um acordo escrito e que há acordos individuais para todos os gostos, as orientações entre serviços e ministérios também são diferentes. E, portanto, precisamente para dar resposta a esta questão, e porque o PS considera que a legislação tem que ser aplicada da mesma forma, quer ao privado, quer ao público, e que deve garantir os direitos dos trabalhadores, quer eles estejam em teletrabalho, quer eles estejam em trabalho presencial, e que a existência de teletrabalho tem que obedecer a um acordo e a um limite temporal para a sua aplicação, bem como a necessidade de periodicidade de contactos entre os serviços e os trabalhadores, que apresentámos uma proposta que tem todas estas questões, no nosso entender, resolvidas, ou pelo menos presumimos que bem resolvidas. Neste sentido, e também já agora acrescentar, que a DGAEP fez um estudo recentemente em que é apontado como, o teletrabalho é apontado como uma das formas de trabalho que pode ser absolutamente positiva e que permitirá no futuro uma razoável conciliação da vida familiar e profissional, sendo certo que não é aceitável que se utilize o argumento de que durante o tempo da pandemia se verificou que não era conciliável a vida familiar e profissional, porque, obviamente, não foram só os trabalhadores que foram para casa, também foram os filhos, e, portanto, esse não é o tempo que dá para fazer essa reflexão. Portanto, do nosso ponto de vista, a pergunta que gostaríamos de lhe fazer é se entende, de facto, que este projeto de lei pode alterar e pode resolver as diferenças entre os acordos individuais que têm vindo a ser estabelecidos e de que falou recentemente numa entrevista que deu ao Expresso. E disse muito obrigada.